Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo ao canal Será que é Real, pessoal. Trouxe um vídeo aqui muito top pra gente assistir, tá legal? Tá num ponto aqui, 1 hora de terror, 4 relatos reais, pessoal. Comentem bastante no vídeo. Quem puder comentar, comenta, compartilha, se inscreva no canal, tá bom, pessoal? Para ajudar bastante o canal. Toda terça-feira eu vou trazer vídeos aqui pra vocês, tá bom? Os vídeos são top sobre lendas. Próximos vídeos aí é surpresa que eu vou trazer pra vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Curta, comenta, compartilha. Vamos começar, pessoal. Vamos nessa. Eu tinha 10 anos quando aquela mulher entrou em nossas vidas e, desde então, tudo começou a ir ladeira abaixo. Meu pai a conheceu por um aplicativo de namoro e, no começo, ele não parecia muito interessado nela. Lembro perfeitamente da noite do primeiro encontro deles. Pelo que me recordo, esse aplicativo era algo como uma dinâmica de encontros às cegas. Quando ele voltou para casa, sua expressão mostrava desconforto e desinteresse. Ele até me confessou isso. Eu era apenas uma criança, mas meu pai me contava muitas coisas. Ele disse que não tinha sentido nenhuma conexão com aquela mulher e que o mais provável era que não haveria novamente. Mas ele a viu de novo. Não entendi como nem porquê, mas alguns dias depois ela apareceu em nossa casa. O desconforto do meu pai tinha desaparecido. E agora ele parecia estar à vontade com ela. Havia algo estranho na atitude dele. Uma mudança repentina que não fazia sentido, mas que naquele momento eu não dei atenção. Como disse, eu era uma criança, e a partir daí tudo virou um pesadelo. Meu pai começou a se comportar de uma forma que eu nunca tinha visto. Ele ficou obcecado por ela e queria estar com ela o tempo todo. Ele não suportava vê-la cercada por outras pessoas, e nisso tornou-se possessivo, algo completamente oposto ao que ele sempre me ensinou. Ele parecia ter esquecido todos os seus princípios, e ela se aproveitava de tudo isso. Ela usava o dinheiro do meu pai para comprar roupas, joias e viagens sem limites. Ela o endividou até níveis absurdos. Mas o pior não era isso. O pior era que ela o manipulava a ponto de afastá-lo de tudo e de todos, até de mim. Ela não me suportava, pois desde o primeiro dia eu fui uma pedra no sapato dela. Ela me tratava com desprezo, falava comigo com grosseria, e toda vez que meu pai tentava me defender, ela dizia que eu tinha mau comportamento. Ela o convencia de que eu era uma criança problemática e que precisava de disciplina. Tentei várias vezes falar com ele, contar o que aquela mulher fazia quando ele não estava, mas ele nunca acreditou em mim. Era como se as palavras dela fossem lei. Foi mal, pessoal, deu um problema no sistema, na ligação aqui que faltou energia, mas voltou, tá? Agora eu tô voltando com o vídeo, tá bom, pessoal? Vamos continuar. Ela tivesse um poder absoluto sobre ele. Pessoal, curta, comenta, compartilha no vídeo, tá bom? Só piorou. Para ajudar bastante. Meu pai estava quase na ruína. As dívidas cresciam. E mesmo assim aquela mulher continuava Isso é um agarrada caso às real, nossas tá bom, vidas. pessoal? Já aconteceu com muitas pessoas. Eu já não era mais uma criança ingênua. Aos 14 anos a raiva tinha vamos crescido dizer que dentro sobrenatural. de mim. Eu Deixa eu dar uma odiava aquela pausada mulher. aqui. Vamos dizer que o sobrenatural ele é muito poderoso, entendeu? Ele age tanto no plano espiritual como também age nas nossas vidas pessoais, né? Materiais. Então, existe muito tipo de relatos nesse tipo de situação, entendeu? Nesse tipo de relacionamento, às vezes é bruxaria que a mulher faz em cima do homem por ele ser poderoso, ter dinheiro, entendeu? Faz ela ter ele só pra ela e não pra mais ninguém, entendeu? Então são vários tipos de acontecimentos. Vamos continuar assistindo aí, pessoal. Interessante. Odiava o que ela tinha feito com meu pai, mas acima de tudo, odiava meu pai por permitir isso e por preferi-la a mim. Então chegou aquela noite. A
Acordei de madrugada com uma vontade insuportável de ir ao banheiro. A casa estava em completo silêncio, mas ao sair do meu quarto e virar o corredor, ouvi um choro abafado. Me aproximei da sala e vi que meu pai estava sentado no sofá, mas não de um jeito normal. Ele se agarrava com força aos apoios de braço, como se estivesse se segurando para não ser arrastado. Suas mãos tremiam, seu rosto estava encharcado de suor e seu corpo inteiro parecia sofrer de dor. Não era só choro, era desespero. Me aproximei mais, mesmo estando aterrorizado. Eu nunca tinha visto meu pai assim. E o pior foi quando ele levantou o olhar e me encarou. Seus olhos estavam cheios de terror e então ele disse: "Eu não consigo deixá-la. Queria deixá-la, mas não consigo. Não entendo por que estou com medo." Eu também estava com medo, e antes que eu pudesse dizer algo, ela apareceu do nada, sem fazer barulho, como se sempre tivesse estado ali. Ela não gritou comigo, nem me ameaçou, apenas me olhou e ordenou que eu voltasse para o meu quarto. Meu pai não fez nada. Eu queria ficar para ajudá-lo, mas sabia que se desobedecesse seria pior. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir. Fiquei na cama com a mente girando em torno da visão que tive do meu pai agarrado ao sofá, com o rosto transtornado, dizendo que queria deixá-la, mas que não conseguia. Pessoal, se vocês estiverem Eu não escutando entendia um por que barulho no aquelas fundo, é palavras chuva, tá? Na ecoaram minha na minha cidade tá cabeça chovendo muito, repetidamente. tá bom? Na cidade Pensei onde eu em moro todas as aqui. possibilidades. Aí o único horário Talvez ele estivesse que apenas desde de cansado. manhã tá chovendo. Talvez tivesse discutido com ela e no fundo ainda a quisesse. Mas algo dentro de mim dizia que não era isso. Era uma oportunidade. Se ele realmente queria deixá-la, significava que ainda restava algo dele. Algo que não estava completamente preso. Passei a noite imaginando formas de convencê-lo, de mostrar o que estava acontecendo. Não sabia como, mas precisava encontrar um jeito. No dia seguinte, tentei vê-lo. Queria falar com ele, aproveitar o momento antes que ela se colocasse entre nós de novo, mas ela me impediu. Disse que ele estava doente e que não sairia do quarto. Algo estava errado. Tentei insistir, mas a porta permaneceu trancada. Durante dias, toda vez que ela saía, fechava a porta com chave e quando estava em casa não me permitia chegar perto. Meu pai tinha desaparecido atrás daquela porta e quando finalmente o vi quase uma semana depois, senti um alívio momentâneo. Mas assim que falei com ele, soube que algo não estava certo, pois ele não se lembrava de nada. Não lembrava da noite em que o encontrei chorando, nem das palavras que tinha dito. Insisti e tentei fazê-lo se lembrar, mas era como se aquilo nunca tivesse acontecido. Tudo o que ele dizia era que a amava e que nunca gostaria de se separar dela. Era como se alguém tivesse colocado aquelas palavras na cabeça dele. Fiquei sem opções. Por mais que quisesse, eu não podia lutar contra algo que ele mesmo negava. Os dias passaram e tudo pareceu voltar ao normal. Eu continuava observando, esperando alguma mudança, algo que me desse uma nova oportunidade, e então, numa noite, eu o vi beber algo. Tinha chegado tarde em casa depois de conversar com meus amigos, então fui até a cozinha e o vi sentado com uma xícara nas mãos. O cheiro estranho chamou minha atenção, e quando olhei de relance, vi que era uma mistura de ervas e algo mais que eu não consegui ver direito. Ela estava ao lado dele, dizendo que o chá o ajudaria a dormir melhor, que afastaria os pesadelos. Me aproximei de novo e observei o líquido escuro na xícara. Havia pequenas coisas flutuando, e meu pai o bebia sem questionar, embora a cada gole ele franzisse a testa. Naquele momento me lembrei de alguém. Na escola, uma das minhas colegas sempre falava sobre magia, sobre feitiços e rituais. Eu nunca tinha dado atenção, mas agora tudo aquilo me parecia estranhamente familiar. No dia seguinte, fui procurá-la e contei o que tinha visto. Ela não reagiu com surpresa e disse que aquilo soava como uma amarração
e que, se fosse verdade, não seria fácil de quebrar. Mas havia uma forma de comprovar. Ela me deu algumas ervas para preparar outro chá. Explicou que, se meu pai não tivesse nada estranho no corpo, a infusão não teria gosto, mas se estivesse sob um amarre, ele acharia o gosto amargo e desagradável. Naquela noite fiz a troca. Preparei um chá com as ervas que ela me deu e substituí pelo que a mulher servia todas as noites. Me certifiquei de provar antes e não tinha gosto algum. Meu pai bebeu sem perceber a troca, e assim que tomou o primeiro gole, sua expressão mudou. Ele franziu a testa e apertou o maxilar, como se estivesse se forçando a engolir algo insuportável. Pouco depois começou a se sentir tonto. Ele levantou-se com dificuldade e caminhou cambaleando até o banheiro. Eu, por preocupação, o segui. Quando o encontrei inclinado sobre o vaso sanitário, ele vomitava algo preto, espesso, com um cheiro forte de alho. Fiquei o observando paralisado da porta. Caraca. Algo estava saindo do corpo dele. A mulher, assim que viu meu pai inclinado sobre o vaso, correu até ele. Ela o segurou pelos ombros, tentando ajudá-lo a se levantar, perguntando o que ele tinha tomado. Ela viu a xícara que eu tinha servido o chá e de repente olhou para mim, me mandando para o meu quarto. Sua voz estava mais dura que o normal e não me restou alternativa senão obedecer. Do corredor ainda conseguia ouvi-la murmurando coisas que eu não conseguia entender. Naquela noite não dormi. E no dia seguinte procurei novamente minha amiga na escola. Contei o que havia acontecido, como meu pai reagiu ao chá e o que havia vomitado. Ela não pareceu surpresa, apenas assentiu e me disse que, se eu realmente quisesse ajudá-lo, precisaria conseguir mais daquelas ervas. Era a primeira vez em tanto tempo que eu sentia uma esperança real de acabar com todo aquele inferno. Mas minha amiga não via tudo com tanta simplicidade. Ela disse que não podia conseguir mais ervas com facilidade. Elas eram da avó dela e ela as tinha pegado sem permissão. Claramente não podia simplesmente pegá-las quando quisesse. Além disso, se meu pai realmente estivesse sob uma amarração, então seria necessário muito mais do que uma simples infusão. Ela explicou que quem tinha feito isso não permitiria que ele fosse quebrado tão facilmente. Se percebesse que algo estava mudando, poderia reforçá-lo ou até mesmo tomar represálias contra outras pessoas. No começo pensei que talvez ela estivesse dizendo aquilo só para não me ajudar, mas quanto mais ela falava, mais sentido fazia o que dizia. A solução não era tão simples. Ela me explicou que, se eu quisesse fazer algo, teria que contar com proteção, e que o melhor seria procurar alguém que realmente soubesse como lidar com algo assim. Ela se ofereceu para me levar até sua avó e eu não soube o que responder. Não fazia ideia de como dizer algo assim ao meu pai. Não podia simplesmente falar que ele estava enfeitiçado, nem mesmo tinha certeza de que ele me ouviria. Mas eu precisava tentar, e esperei um momento em que a mulher não estivesse em casa. Aproveitei que ela tinha saído para fazer perguntas ao meu pai. No começo, suas respostas eram curtas. Ele apenas assentia ou negava com a cabeça, como se o assunto o incomodasse. Mas eu não parei e continuei insistindo. Perguntei se ele nunca tinha achado estranho tudo aquilo. Como tinha passado de não se interessar por ela para não conseguir se afastar dela. Mencionei a noite em que o encontrei agarrado ao sofá, implorando para deixá-la, mas incapaz de fazê-lo. O lembrei do chá, falei sobre a infusão que eu havia trocado, de como eu a bebi sem problemas enquanto ele achou insuportável. Pela primeira vez em muito tempo, seu rosto se fechou. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Quando finalmente falou, não tentou discutir comigo. Apenas disse que me acompanharia até a casa da senhora. Disse que o faria para me provar que tudo aquilo não passava de superstição. Mas no olhar dele, pela primeira vez em anos, vi algo diferente. O caminho até a casa da senhora foi tenso. Meu pai, embora tivesse concordado em ir,
não parava de repetir que tudo aquilo era uma bobagem. Ele dizia que estávamos apenas perdendo tempo e que não fazia sentido acreditar naquelas coisas. Mas apesar das palavras, eu percebia que ele estava inquieto. Quando chegamos à avó da minha amiga, já nos esperava. Ela nos deixou entrar sem fazer perguntas, pois já sabia por que estávamos ali. Assim que olhou para meu pai, franziu a testa e disse que ele carregava um trabalho muito forte. Meu pai se virou para mim irritado. Ele me olhou como se achasse que eu tinha contado tudo para aquela mulher só para seguir com a encenação. Mas ela continuou falando. Perguntou se ele por acaso já tinha passado dias inteiros sem lembrar de nada, como se tudo tivesse acontecido como num sonho embaçado, do qual só restavam fragmentos. Ele parou de rir no mesmo instante e, pela primeira vez, ficou em silêncio. A mulher quis saber se ultimamente ele havia se sentido doente, sem motivo aparente. Se em algum momento havia sentido aversão por aquela mulher, mas por algum motivo sempre acabava aceitando tudo o que ela dizia, mesmo quando não concordava. Meu pai já não tentou responder. Cada palavra que saía da boca da senhora parecia afundá-lo mais em um estado de incerteza. Ao final, a mulher parou de falar e simplesmente perguntou se ele carregava algo consigo que aquela mulher lhe havia dado. Algo que sempre estivesse com ele. Meu pai ficou pensativo por um momento antes de puxar debaixo da camisa um pequeno colar. Era de vidro e continha um líquido esverdeado dentro. Ele nunca tinha dado muita atenção. Só sabia que aquela mulher havia lhe dado, dizendo que era para que ela sempre estivesse com ele. A idosa estendeu a mão e pediu para meu pai entregar o frasco por um momento. Sem pensar muito, ele o entregou. Assim que ela o teve em suas mãos, murmurou algo em um idioma que não entendíamos e com um único movimento o quebrou no chão. Meu pai reagiu com raiva. Estava prestes a xingar quando um fedor insuportável invadiu o cômodo. Era uma mistura de sangue, ovo podre e o cheiro de animais mortos. Era tão forte que me provocou ânsia, e eu tive que cobrir a boca para não vomitar. Nunca na minha vida havia sentido um cheiro tão repugnante. A senhora nos olhou e nos advertiu que aquilo era apenas o começo. Ela disse que libertá-lo por completo não seria fácil, que o processo seria complicado e que, para começar, não poderíamos voltar a ver aquela mulher. Não deveríamos permitir que ela entrasse na casa sob nenhuma circunstância. Também nos instruiu a fazer uma limpeza completa, mas meu pai deveria se manter afastado. Se algo saísse errado, a conexão dele com ela poderia fazer com que tudo acabasse pior. Ela me disse que se algo desse errado, a próxima pessoa afetada claramente seria eu. Ela nos explicou como aquele amarração funcionava e depois que tudo ficou muito claro, pediu que eu saísse do cômodo, pois precisava realizar uma limpeza em meu pai. Meu pai demorou um pouco para sair da sala depois de tudo o que havia escutado. Quando finalmente saiu, levou a mão ao estômago e respirou fundo, dizendo que sentia como se um enorme peso tivesse saído de dentro dele. Pela primeira vez em muito tempo, ele tinha total consciência do que havia acontecido. Ele me pediu desculpas. Agora que podia lembrar de tudo com clareza, entendia o quão ruins as coisas haviam ficado. Ele prometeu que tudo aquilo havia terminado. Nesse dia decidimos não voltar para casa e ficamos em um hotel, porque embora ele não quisesse que aquela mulher voltasse a entrar, legalmente a casa estava no nome dos dois e ele não podia simplesmente expulsá-la. Naquele dia meu pai desligou o telefone e parou de receber ligações dela. Aquela primeira noite foi difícil. Ele me confessou que toda vez que fechava os olhos a via em seus sonhos, mas ao me ver dormindo tranquilo ao seu lado, decidiu ser forte e não ceder ao desejo de voltar. Assim tudo começou. As limpezas e os rituais não foram nada fáceis. Meu pai teve que passar por várias sessões com a senhora, embora felizmente ela não cobrasse muito pelos materiais.
Parecia que a mulher que havia feito a amarração não estava disposta a deixá-lo ir tão facilmente, mas com o passar dos dias, meu pai começou a parecer melhor. Não só emocionalmente, mas também fisicamente. Ele voltou a ser o homem forte e saudável que tinha sido antes. Mas depois de 2 meses, tudo mudou. Um dia, pequenas feridas começaram a aparecer dentro de sua boca. No início eram poucas, mas em questão de dias se espalharam por toda a garganta. Meu pai foi ao médico, mas eles não encontraram uma explicação lógica. Fizeram testes, exames que só tinha em outra região, mas nada fazia sentido. Sem outra opção, voltamos àquela senhora. Ela nos disse que a mulher estava atacando-o, culpando-o por tê-la deixado e que agora sua intenção era matá-lo. Ela explicou que ela não estava acostumada a tratar doenças provocadas por magia, mas conhecia alguém que sim. Ela nos levou até um velho amigo seu e ele fez coisas que prefiro não recordar. A única coisa que posso dizer é que meu pai assegura que depois disso se sentiu melhor. As feridas começaram a desaparecer lentamente e a doença que o estava consumindo se desfez por completo. Com o tempo conseguimos tirar aquela mulher das nossas vidas, mesmo levando sua parte de tudo. Até hoje, ao lembrar do que aconteceu, me pergunto se ela continua procurando por alguém. Alguém desprevenido, alguém que possa aprender da mesma forma como fez com meu pai. Tá vendo, pessoal? Foi um vídeo top, foi um vídeo super massa. Pessoal, é o seguinte, eu não posso continuar com um vídeo por muito tempo, tá? Eu vou deixar o link dele na descrição aqui dos comentários, tá bom? É 1 hora de terror e 4 relatos reais. No caso, entre 4 eu só coloquei um relato, tá bom? Muito top, gostei. Isso aí serve de aprendizagem para vocês, meus amigos. Acontece muito por aí esse tipo de situação de gente mexer com magia para amarração, entendeu? Para amarrar os outros, para ter aquela pessoa que deseja, entendeu? Às vezes não é nem isso, às vezes é para fazer o mal, entendeu? Então, pessoal, acontece muito disso. Bruxaria realmente existe, mundo espiritual também existe, tá bom, pessoal? Vou deixar o link desse vídeo na descrição para vocês, tá bom? Para vocês assistirem completo lá, tá bom? Pessoal, muito obrigado por assistir a gente. Se inscreva no canal, comentem, compartilha muito, tá bom, pessoal? Compartilha bastante para ajudar o canal, tá bom? Ainda vem muitos vídeos aí para vocês, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus.